Não vamos falar de São Paulo. Vamos falar de Fortaleza. Sim. Aquela orla. Não, com certeza, eu fiquei mais tempo lá do que em São Paulo. Aquela orla é real, aquela orla, meu parceiro. Aquela orla da praia é real É aquilo. real, é real. Não faz isso, É meu real, parceiro. é muito real. Mano, Brasil é bonito. O Brasil é bonito. Minas Gerais, oh, cara, Minas Gerais é Muito tudo isso que forte. falam mesmo? Já. Muito forte. São mais de Muito 800 forte. cidades, isso é verdade, Rio mano. Grande do Sul aqui. São, mano. Eu até às vezes me perco na Guaramiranga. Dizem ser Portugal. no Ok. Brasil. E aí, pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Na verdade, o assunto é Brasil. Estamos aqui com o meu amigo que está vivendo no Brasil. Se apresenta ali, meu brada. Estamos aqui com o Cristiano Paim. Eu acho que já tem visto os vídeos dele, né? Alguns eu acho. E aí pessoal, Cristiano aqui. Bom, Cristiano Paim praticamente, né? O meu nome é Cristiano Paim Miguel de Barros, angolano, morando no Brasil, também youtuber. Estamos a tentar ali a sorte e não sei se está a funcionar. Talvez alguns de vocês já viram o meu canal e meu conteúdo por aí. E eu espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Eu estou aqui para dar uma força, uma pilha aí para o mano Nundalino, que é um cara que eu tenho também uma grande admiração e inspiração e me ajudou muito também a entrar nesse mundo aí da criação de conteúdo. Então, família, eu vou fazer algumas questões aqui, vamos conversar, é um bate-papo muito interessante. A questão aqui, o assunto é Brasil e Angola. Como todo mundo sabe, existe uma grande ligação entre Brasil e Angola e com o fluxo migratório não tem como angolano não zarpar para o Brasil, entendeu? Então a gente vai conseguir entender mais ou menos as cidades as cidades que ele já conheceu, as diferenças culturais e vamos ver como é que ele se sentiu quando chegou no Brasil, essa disparidade, saudade de voltar para casa ou não, como é que ele lida com todas essas emoções. Então é isso aí, inscreva no canal, ative as notificações, lembrando que vou deixar aqui nos card o link do vídeo do meu amigo aqui do Cristiano Paim para vocês irem lá no canal dele. Vai estar aqui também o primeiro link na descrição e também vai ter o link no primeiro comentário fixado, falou? É isso aí, mano, estás preparado? Tô bom, tô sempre aí, tô sempre bem, tô sempre bom aí para fazer mais um conteúdo. E é bom ainda quando eu mais um angolano do lado, porque somos muito poucos a criar conteúdos, então ter essa relação é muito boa. Vamos embora, velho. Como é ser angolano morando no Brasil? Para início de conversa, porque eu, por exemplo, que tenho muita vontade de basar para o Brasil, essas informações devem ser muito bem-vindas, sabes? Como é morar no Brasil sendo angolano? Mano, é diferente. Vou começar assim, é diferente. Vir para o Brasil também não é um bicho de sete cabeças para um angolano, mas é diferente, é um desafio, é muito desafiador. É uma realidade que parece tão similar, mas ao mesmo tempo é muito diferente. Ser angolano no Brasil, acho que para mim eu resumiria da maneira mais difícil, porque é um misto de várias coisas, sabe? Você acaba vivenciando muita coisa pela primeira vez. Algumas coisas você acaba simplesmente dizendo era isso, porque a gente acompanhava, sei lá, pela TV em Angola. Porque eu sempre falo nos meus vídeos, o Brasil não é muito novo para um angolano. Nós temos ali as mídias brasileiras entrando em Angola e sempre estiveram em Angola. Mas você vivencia muita coisa no Brasil, desde a cultura, a gastronomia, a música, a dança. Algumas questões sociais também, você consegue olhar um pouquinho do Brasil, olhar Angola, então você imagina muita coisa. Mas ser angolano no Brasil é realmente não só ser um gringo, mas ser um estrangeiro e viver algumas situações também delicadas que talvez mais lá para frente eu fale. Então, ser angolano no Brasil eu acho que é ser desafiador, ser desafiado a uma realidade que parece similar, mas é diferente, porque a língua nos une, mas tende a ser uma coisa bem diferente também. Tem toda a ver a cultura, o pessoal. Sim. Eu dizia, eles têm também uma certa alegria que o africano tem, eles têm um jeito de ser brasileiro. O brasileiro é o único, sabe? Uma mistura de vários povos torna o Brasil, e então é uma coisa mesmo bem diferente. O brasileiro é muito diferente de muita coisa ao mesmo tempo. Não. O que é que você mais estranhou no Brasil? Porque eu, ao longo dessa nossa vida aqui no YouTube, conhecendo o Brasil a partir da internet, conhecemos vários estereótipos e também ultrapassamos vários estereótipos, né? Acabamos nos ligando que tudo aquilo que a gente conhece sobre o Brasil, muitas das vezes são informações que se distraíram, saíram da linha, sabe? É um estereótipo que o pessoal segue dizendo por aí, mas afinal de contas, você chega no Brasil totalmente diferente. Quais foram os teus primeiros impactos?
quando você chegou no Brasil, tipo, pisaste mesmo na terra do Piniquim e falaste, mano, é isso. Bom, poxa, eu cheguei pelo Rio de Janeiro, mas não fiz lá muita coisa. Eu cheguei pelo Rio de Janeiro. Olha só. Talvez depois você pergunte, mas... Oi? O resto das pessoas que eu já assisti chegam no Brasil a partir de São Paulo, lá no aeroporto de Guarulhos, o maior aeroporto do Brasil. É o padrão. Mas o meu foi diferente, porque eu consegui uma passagem para o Rio de Janeiro porque estava mais barato. Meio que, abram aspas, eu vim no Brasil por causa de uma bolsa de estudo, né? Não sei se depois irias perguntar, mas eu vim no Brasil por causa de uma bolsa de estudo. Não, aproveitamos já responder mesmo. Todo... boa. Aproveita, posso ir? Pode, avança, mano, avança. Perfeito. Então, para vir pelo Rio de Janeiro foi porque do nada apareceu uma passagem aí nesses sites aí de passagens com milhas mais baratas, que era direcionado para o Rio de Janeiro, ou seja, de Angola para o Rio de Janeiro, mas só que eu passei ainda em Portugal, fizemos uma conexão e depois cheguei até ao Rio de Janeiro, foram praticamente 17 ou 18 horas de viagem. E cara, as primeiras impressões, primeiro foi, eu acho que a primeira não é ver pessoas brancas, porque em Angola nós víamos tanto desde o aeroporto até realmente pisar num lugar assim diferente do Brasil, começar a vivenciar certas coisas. Eu acho que foi a dualidade no Rio de Janeiro entre favelas e a cidade, sabe? Esse foi o meu primeiro impacto, por exemplo. Eu olhei, coisa que me surpreendeu, assim, eu estava num Uber, passando pela estrada, e tinha uma favela ao lado direito e a cidade no lado esquerdo, como simplesmente uma estrada dividisse. É um divisor de águas, né? Parecia filme, oi? É o maior divisor de águas do Brasil, a estrada. Dividiu mesmo o lado... desigualdade social. E há uma questão da desigualdade social e parece que um determinado povo mais negro, né, do Brasil que vive muito mais nessas situações, então você acaba vivenciando um pouquinho disso. Outra coisa que me chamou a atenção foi no quesito palavras. Palavras. O Brasil fala português, Angola fala português, mas o português de Angola, vamos assim colocar, tem muita coisa que no Brasil não passa. Tem muita forma de dizer, tem muitas palavras que o significado em Angola é uma coisa e no Brasil é outra. Então você era obrigado a saber se adaptar aos meios para às vezes você não ofender alguém sem querer, mas é simplesmente porque você não sabe. Então, um pouquinho das palavras. E o brasileiro também é muito informal, eu vou colocar assim. Não sei se seria ofensivo, mas é no sentido de que nós em Angola somos muito mais formais que o brasileiro. E o brasileiro, se você está a entender, se você está me entendendo, por exemplo, o gerúndio, eu já falo no gerúndio, se você está me entendendo, está tudo bem. Então, nós temos um pouquinho de formalidade, um pouquinho de mais cuidado em algumas coisas, assim, muito mais português de Portugal. Então, o Brasil tem uma língua um pouquinho mais informal, que é entendeu, o que você quis dizer é isso, e é isso, está tudo bem. O importante é se comunicar, se entender. Foi o resto. O resto foi tranquilo. E mano, agora, falaste uma coisa muito importante, né? Sobre a grande desigualdade. Esse seria o pico que mais te surpreendeu, né? Eu queria saber, nós que conhecemos o Brasil, o primeiro impacto que foi por novelas, filmes, sabe? Essa questão de favela era uma coisa muito presente nessas artes, onde a gente basicamente resumiu que a cultura brasileira é só favela. Você que já tinha contato com outros estados brasileiros, além do Rio de Janeiro, qual é a grande diferença que existe entre o Rio de Janeiro e outros locais? Porque eu vejo que Rio de Janeiro fica parecendo um mundo totalmente diferente, sabe? É como se fosse a ovelha negra da família, tá vendo? Isso se materializa se vocês estão ali. Mas sabe o que é engraçado? É que no Brasil você vai encontrar, não é favelas, mas vai encontrar essa imagem, né, dessas moradias de comunidades assim, esses lugares assim, meio que é a imagem da favela, em vários lugares. Eu aqui moro em Florianópolis, claro, né, em Santa Catarina, sul do Brasil. Também tem regiões aqui montanhosas que as casas são mais ou menos nessa vibe.
são mais ou menos como se fossem favelas. Então, é uma parte da sociedade do Brasil que tem um poder de compra mais baixo, uma qualidade de vida um pouquinho mais baixa, ganha pouco e talvez, né, é batalhador ainda assim, mas tem uma realidade um pouquinho menor, vai viver um pouquinho nessas regiões, porque vai pagar um aluguel mais baixo, eventualmente vai sofrer bastante com o acesso, mas ainda assim, claro, tem até transportes que chegam nessas regiões. Mas, cara, o Rio de Janeiro realmente é como se fosse um caso à parte do Brasil. É a região mais turística, mas ainda assim, segundo brasileiros, mais perigosas. Como eu disse, eu vivi muito pouco no Rio, fiquei muito pouco no Rio de Janeiro, mas o pouco que eu fiquei na rodoviária, sei lá, num restaurante, na casa de um amigo que a gente passou, deu para perceber um pouquinho do Rio, que você não vai poder andar com o celular assim à torta direita à noite ou de dia. Não dá para dar mole, como diz o brasileiro. Mas ainda assim tem regiões que você anda. Okay. E ainda é o Rio de Janeiro. Ainda é o Rio de Janeiro. É bem engraçado, mas ainda assim é o Rio de Janeiro. E eu estive no Ceará, Fortaleza, estive em São Paulo, centro, ali na região da República Santa Efigênia, centro. Estive em Santa Catarina, ou estou em Santa Catarina, estive em algumas regiões mais do interior de Santa Catarina e estou aqui hoje na cidade, aqui na ilha. E fazendo um comparativo, realmente, o Rio de Janeiro, apesar de ser a parte mais turística e mais bonita, as pessoas ainda dizem ser a parte mais perigosa do Brasil, e Santa Catarina talvez chegue a ser um pouquinho mais segura, mas ainda assim acaba sendo uma cidade cara e uma cidade que tem essa dualidade entre pessoas que vivem numa situação um pouquinho mais baixa em relação a outras que moram nas cidades. Às vezes a pessoa trabalha na cidade e mora na favela, então de manhã é uma realidade, à noite é outra. É meio que estranho, sabe? O Rio de Janeiro é um mundo diferente, mas é muito bom lá estar. Eu tenho amigos que vão lá, volta e meia, e a realidade das comunidades, apesar de parecer muito perigosa, são bem recebidos, são pessoas que já foram bem recebidos. Então, é uma coisa assim diferente, mas depende muito de onde você vai, com quem você vai. O Rio de Janeiro é diferente. E é mais importante, o guia. Mano, falaste do Ceará. Vamos ainda pular um pouquinho para a cidade. Mas a questão de cidades também me apanhou de jeito, porque a gente sabia que no Brasil tem cidades, mas era resumido por São Paulo e Rio de Janeiro. Entende? Rio de Janeiro. Só que nós angolanos conhecemos o Brasil pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Exatamente. Aquilo que eu sempre falo, família. Tá vendo o que ele está falando? É exatamente o que eu estava falando, meu parceiro. Então... A mídia brasileira, infelizmente, vendia São Paulo e Rio de Janeiro. Até agora só vende São Paulo e Rio de Janeiro nos filmes, mano. Filmes, cinemas. É só mesmo Rio de Janeiro e São Paulo. Mas eu gravando vídeo, fazendo reates, eu fui observando que, mano, existe um lado brasileiro que nunca ninguém fala, as pessoas escondem. E uma coisa que dá inveja, não sei se você já notou isso, principalmente quando você vai no interiorzão e você encontrar uma coisa assim moderna, que você fala, não, isso lá é Luanda. Entendeu? Como é, sabe? A cidade que eu mesmo sempre almejei conhecer. Como é o Ceará. A cidade de Fortaleza, meu parceiro. Como é que é a cidade de Fortaleza? Aquela orla. Aquela orla comprida. Não vamos falar de São Paulo. Vamos falar de Fortaleza. Sim. Aquela orla. Não, com certeza. Eu fiquei mais tempo lá do que em São Paulo. Aquela orla é real, aquela orla, meu parceiro. Aquela orla da praia é real aquilo. É real. Não faz isso, meu parceiro. É muito real. Mano, o Brasil é bonito. O Brasil é bonito. Não. Ui, eu quando me falam de Fortaleza, o que mais me intriga é a questão dessa divisão, né, que existe. Porra, é o Nordeste, mas tem uma cidade que chega a ser metrópole. Tá vendo? Tem lá uma metrópole que é a cidade de Fortaleza. Recentemente fiz alguns redes de algumas cidades ali de Fortaleza, do Ceará. Vi que tem muitas cidades pequenas, mas que são polos industriais. Chegaste a observar também esse ponto? Tem um município chamado, acho que é Maracanaú, se eu não estiver em erro, Maracanaú. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Guarapiranga. Guaramiranga. Dizem ser Portugal. Ok. Dizem ser Portugal no Brasil. As casas, a maneira como as pessoas estão assim bem na deles e tal, o clima também, um friozinho meio Portugal da vida. O Brasil é tão grande, não é tão grande o Brasil. O Brasil é tão grande ao ponto de
a cada momento, a cada lugar que você vai, você fica mais surpreendido ainda, você não entende a grandeza que até os interiores têm. As cidades pequenas que nós na banda em Angola falaríamos que, poxa, no interior, lá no mato, como se não tivesse, né, civilização, como se não tivesse educação, não tivesse infraestrutura. Aqui no Brasil você vai encontrar interiores muito melhores que às vezes até certos países. Entendeu? Muito melhores em termos de infraestruturas, educação, sistema de saúde. Segundo brasileiros, né, o Brasil tem as suas falhas. Eu, como angolano, evito falar de política no Brasil, evito falar dessas coisas, me afetando ou não, evito, para evitar, né, alguns problemas, porque o Brasil, quem fala mal do Brasil, sou brasileiro. Eu sou brasileiro. É essa frase que eles usam. Mas, é tipo nós aqui na banda também, né? Sim, igual, mas eu até falo, poxa, se você falar de uma realidade social de Angola, eu fico feliz, porque talvez os governantes ouçam. Mas sim, assim. Olha, Fortaleza já foi considerada a cidade mais perigosa do Brasil. Graças a Deus eu cheguei em 2020 e não vivenciei tanto essa realidade, porque as estatísticas eram passadas. Mas ainda assim é uma cidade bonita, um povo muito rico, um povo muito acolhedor. Eu acredito que por ser africano, acabei me sentindo muito mais acolhido também no Nordeste, e porque o sul do Brasil acaba sendo um pouquinho mais, o pessoal é mais na dele, mais tranquilo. É mais estilo europeu, né? Por serem pessoas mais descendentes de europeus, né? Mas é aquela coisa do europeu, um pouquinho mais frio, um pouquinho na dele, pouca conversa, mas ainda assim existem pessoas bem receptivas. E o Ceará ou Fortaleza, que é a região onde eu estive, cara, aquela orla, aquelas praias, mano, o Brasil é tropical e faça chuva, faça sol, clima bom, clima mau, você vai ver pessoas na praia, você vai ver pessoas na resenha, trocando. A resenha aqui é a famosa conversa, o chilo. Mas é aquela coisa de uma mesa, cervejas, bebidas ali. Picanhas, aqui um churrasquinho. Que também já vamos falar sobre isso. Já vamos falar sobre isso. Mano, esse é o Brasil. E por esse lado tropical, você quando chega no Brasil, eu vou dizer aqui um desabafo. Eu achava que Portugal falava mais do que o Brasil. Por Angola e Portugal terem essa relação de ida e vinda. Pessoas vão para Portugal e voltam, principalmente por essa questão da língua, né? Mas o Brasil acaba falando muito mais para mim em relação a Portugal hoje, sabe? Eu tenho famílias em Portugal e ainda assim você consegue viver muito melhor no Brasil. Embora a questão da moeda, né, monetária, o euro ser melhor, mas o Brasil acaba tendo muitos elementos, muitas variáveis que podem te agregar. A educação é boa, eu gosto da educação, o sistema de saúde também é bom. Também já vamos como falar disse, sobre brasileiros afirmam, mas é desse jeito, estás a ver? Você acaba se sentindo tranquilo, você acaba se sentindo... Qual é a maior diferença, né? Já ressaltaste ali que o povo lá do norte é mais receptivo, do nordeste é mais receptivo e os carinhas aí da região sul, por mais que são receptivos, mas são mais na dele e tudo mais. Além dessa diferença, qual é por exemplo assim, um dos maiores fatores que te fez gostar das duas regiões, paralelamente, que num sítio tem, no outro não tem, sabe? O calor do Ceará, ou do Nordeste, o calor, são pessoas mais receptivas. A Bahia, eu não estive tanto assim na Bahia, mas o pouco que eu convivi com as pessoas da Bahia, eu tenho colegas, a recepção, eu acho que é porque também a Bahia é o estado da Bahia é o estado mais negro do Brasil. Então eu acho que tem um pouquinho da africanidade ali, então por isso que o calor acaba sendo bem fácil, tá? Aquela coisa bem aconchegante. O calor do Ceará, para mim, é muito bom. Não falo do calor do tempo, falo do calor das pessoas, recepção e tal, essa coisa, fora a culinária. E no sul, eu acho que qualidade de vida, eu gosto muito da qualidade de vida também do sul daqui. Um clima um pouquinho mais frio, também quando é verão, mas eu gosto muito da qualidade de vida aqui, segurança principalmente, qualidade de vida também aqui, eu gosto muito disso. Eu acho que entre pessoas e pessoas, eu preferiria pessoas assim mais do Nordeste, porque convivi mais tempo, mas em termos de cidades e tal, talvez eu ficaria no sul do Brasil, porque também tem praias, tem de tudo um pouco, o mercado de trabalho também é muito bom, principalmente no meu setor que é da agronomia, então é mais ou menos por aí. Eu li, né? Li muito sobre o Brasil, sobre essa questão do polo industrial. Vou te falar, mano, mete na lista um país que é mais subestimado na questão econômica do que o Brasil. Primeiro, tem recursos minerais,
tem aí um polo industrial no ramo da agricultura, tem uma das maiores infraestruturas que conseguem levar mercadoria de um lugar para o outro. Acho que a mancada foi só aquela questão ali de não ter uma linha direta até lá no Acre, né? Tem que ir pela questão fluvial. E você, como é que você vê, fora nesse teu lado do código, nesse teu setor aí, né? Da agronomia? Da agronomia. Yeah. Como é que você vê o polo industrial? Mano, o Brasil alimenta 1/3 do mundo. É muito. É muita gente. É muita gente. A maior parte da produção brasileira, claro, assim como de vários outros países, vai para fora. A de melhor qualidade também vai para fora. Infelizmente, todos os países trabalham assim, Angola também. O que é produzido internamente é mais para fora para gerar receitas. E o Brasil é muito forte industrialmente. São Paulo. O Rio também tem alguma força industrial, mas o sul do Brasil principalmente, mano. Eu li que a Santa Catarina, tem ali o outro estado, o Rio Grande do Sul, tem Goiânia, né? Que são também um gigante nessa questão da Minas Gerais. Oh, cara, Minas Gerais é tudo isso que falam mesmo? Muito forte. São mais de 800 cidades, isso é verdade, mano. O Rio Grande do Sul aqui. São, mano. Eu até às vezes me perco em algumas informações por causa aí do setor mesmo da agronomia que eu tendo a estudar, mas por exemplo, acho que Itajaí, se eu não tiver erro, é uma das cidades aqui de Santa Catarina, mano. Itajaí é muito forte industrialmente, velho. É muito forte. O Brasil na produção agrícola, produção ali na parte pecuária, claro que também está incluso ali carnes, cabeças de gados, a parte mesmo alimentícia, indústria também de têxtil, praticamente tecidos e muitas outras coisas. Mano, o Brasil é muito forte. Também produção de carro. O Brasil acho que tem produção de carros, sem falar na área tecnológica. O Brasil é muito grande, é muito forte. E eu literalmente vim para a parte do sul. Por causa disso eu queria crescer a nível profissional e acadêmico nesse setor, no quesito industrial, no quesito produção, conhecer como é que são os sistemas de produção do Brasil. E o sul do Brasil acaba sendo esse lado do Brasil que mais fornece receitas para o Brasil, sabe? Para o país todo em si. O sul do Brasil acaba sendo muito forte no que toca às receitas do Brasil. Parece que até separa o Brasil, sabe? A parte do sul é a parte mais industrializada, é a parte que mais dá receitas para o Brasil. Por isso que até que o povo do sul, vou dizer desses termos, meio que se acham, e com razão, por realmente serem muito fortes. Certo. E agora, muito olha, forte. falando, mencionaste ali na questão da produção de carro, o Brasil sim, o Brasil produz carros, além do Brasil produzir o carro também, produz aviões. Não sei se sabes, temos aí a Embraer, que foi fundada nos anos 60, no finalzinho dos anos 60, que é um dos maiores gurus nessa questão ali de produção de aeronaves de transporte civis, e agora também entrou na produção de aeronaves de transporte militar. Sabias que o criador, se eu não estiver em erro, o inventor do avião, alguma coisa assim, é Santos Dumont e é brasileiro? E essa sei. Que sai muita confusão entre americanos e brasileiros. Que nem africanos quando inventaram alguma coisa depois vem alguém tira, sabe? Os gregos inventaram. É a mesma coisa. Sabe, essa questão ali da produção da indústria brasileira, eu acho que as pessoas não têm noção quão grande é. Porque eu acredito, né, que por mais que os brasileiros são muito presentes na internet, eu acho que boa parte deles queima mais o seu tempo em fazer meme com as coisas sérias, sabe? Se divertir do que mostrar o que é realmente o Brasil, mundo afora, sabe? Porque às vezes é para aliviar algumas coisas. Porque eu estava a fazer algumas pesquisas ano passado sobre o investimento que Angola e outros países africanos fizeram nessa questão da energia limpa. Eu tirei uma conclusão que se aliar com o Brasil na questão da energia limpa, a gente sai mais a ganhar. Porque os brasileiros são muito bons na questão da energia limpa, painéis solares, estamos a falar de fazendas de painéis solares, energia eólica, algumas energias aí com renováveis, biodigestores, praticamente gerar energia de várias formas, fora a convencional aí das hidroelétricas. O Brasil está a crescer muito. Está a crescer muito. Então, eólica também. Eu cheguei na posição de que não, seria mais vantajoso se aliar com o Brasil do que outra coisa, porque não sei se sabes, mas aqui em Angola, muitas dessas cidades aqui do interior,
não chega a energia hidroelétrica. Então o que é que o governo Com fez? certeza. Com a ajuda dos militares, do quê? Com a ajuda da USAID, lá dos Estados Unidos da América, eles investiram no interior e criaram, estão a criar fazendas de painéis solares, mas com a ajuda dos norte-americanos. Quem faz manutenção, mano? Os norte-americanos. E é um projeto que custou milhões e milhões e milhões de dólares. Eu falei, não, poxa, mano, não era mais fácil chamar alguém que já fala a vossa língua? É menos Sabe gasto. aquela coisa, quem vende melhor o peixe, sabe? Angola e o Brasil têm relações diplomáticas há muito tempo. Empresas e mais empresas já tiveram várias relações com Angola, entre Angola e Brasil. E querendo ou não, existem várias empresas que funcionam em Angola. Por exemplo, empresas de produção agrícola e tal, tem várias. Sempre teve várias do Brasil em Angola. Pessoas que são brasileiras gerenciando empresas em Angola. Mas na parte de energias, não sei, cara. Não sei, sinceramente. Não, eu Eu acho também que não talvez comprei. aquela coisa, quem vende melhor um projeto e o governo também, né, vai dizer talvez as relações são melhores aí com os Estados Unidos, então por isso que essas empresas meio que dominam ou monopolizam ali a produção de energias. Né? Eu acho que o monopólio, desse setor energético não está só porque o governo angolano quer, eu acho que é por terem rabo preso. Porque boa parte da grana. Sempre, o angolano sempre a se endividar. Tá Tem entendendo? um meme que eu vi aí de um chinês a dançar kizomba com uma outra chinesa. São chineses porque o que mais tem em Angola são chineses em relação a japoneses. No Brasil é mais japonês do que chineses. E já sei que a maior Agora é mais comunidade chineses do que japoneses. japonesa fora do Japão está no Brasil. Viu um meme aí, os chineses a dançar em kizomba, e muito bem por acaso. O angolano colocou e pagam sua dívida contra a China. Porque estava a levar tudo. Mas é só para engraçar. Não, cara, temos que pagar a dívida dos pouco chineses. Sabe por quê? engraçado. Aqui no nosso país tem muita desordem, ui. Esses chineses estão a engravidar uma vila inteira de meninas. Aqui no Coijo, Mano, mas em Benguela, os ui. países não se fazem por si só, infelizmente. Infelizmente. Sabe, o Brasil é um dos países que se tornou o que é pelo mix de povos de vários lugares. Certo, mano. certo. O sul do Brasil é descendente de alemãos, italianos, poloneses, holandeses. Mano, sei lá, você vai ver aí pessoas da América Latina, Argentina, Chile, Uruguai por aqui. É um mix. Você vai ver japoneses ou asiáticos no seu todo. Então, poxa, sem falar dos próprios africanos que infelizmente chegaram aqui, né, pelas vias não lá muito boas, pela escravidão, e acabam sendo, né, o povo mais subjugado ainda assim socialmente. Mas esse é o Brasil. Um mix de povo.